Um dia eu pensei, falei, poxa, esse negócio de escrever poema com mote e glosa é o maior barato. Sempre gostei do medievalismo. Aí os poetas chegavam nas tavernas, porque um rivalizava com o outro, né? Não, eu sou melhor poeta que você, não. Eu sou melhor que você. Aí o cara chegava na taverna e já gritava um mote, que era um motivo para outro poeta. Agora eu quero ver você glosar esse mote, desenvolver esse mote. E alguns motes eram um verso, dois, ou então às vezes uma quadra. Aí lendo Fernando Pessoa, falei, poxa, aqueles poemas do cancioneiro medieval, né? Aquela coisa que o Pessoa também escreveu pouco, mas escreveu. Nossa, mas deve ser difícil fazer uma quadra, que é uma trovinha, e depois nas outras 4 quadras você usar um versinho em cada uma e fazer dar sentido, né? Tem que ter transmissão semântica. Então já começaram a falar de cachaça, eu abri logo esse aqui, ó, Trovas Etílicas. Mote. Bom é bem viver em Minas. De alambique em alambique, nos botecos das esquinas, minha mente quer que eu fique. Glosa. Tento sempre, em outro estado, restaurar as tais enzimas. Volto sempre para o fado, nos botecos das esquinas. De alambique em alambique, perfumado, bebo, caio, elegante, fino e chique. Neste pique, então, desmaio. Minha mente quer que eu fique, neste pique, então, curtido, exalando neste dique o meu fígado cozido. Logo deste lado fico, sem o efeito de endorfinas, sem enzimas, sem penico, bom é bem viver em Minas. A gente sabe que o poeta é um fingidor, como a pessoa disse. Pegou bicho? Peguei bicho de pé, tirar aí dos meus meninos, para tirar bicho de pé dos meus meninos, barbaridade. Então o poeta é mentiroso. A sua mulher é loira. É loira. Ela tem que ser, vai apanhar em casa. Newton Chiaretti nasceu em 1953 em Jurucê, interior de São Paulo. De formação técnica, trabalhou 35 anos na área de telecomunicações antes de tornar-se um pequeno produtor rural na região de Batatais. Pesquisou e escreveu em 1998 a história da telefonia em Ribeirão Preto. Em 2013, desengavetou seus textos e publicou seu primeiro livro de poemas, Rabiscos na Roça. Participou de diversas antologias e conquistou o 3º lugar na categoria adulto, poema, no Prêmio Literário da 13ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. O senhor está vendo aquela capela? Lá eu fui um dia batizado. Foi lá que meu pai se casou e foi lá que eu aprendi a rezar. Foi em frente da capela que eu, ainda bem criança, nas brincadeiras de roda, nas procissão, nas festanças, comecei então menino, uma menina a notar. Mas não tinha jeito, seu moço, daquela menina me olhar. Eu subia em pau de sebo, eu virava pirueta, eu fazia coisas que o capeta não fazia, nem conseguia imaginar. E por causa dessas coisas, muita surra eu levei. Mas a dor que eu sentia, não sei bem como explicar, era uma dor bem mais forte que a dor da chinelada. Era um comichão no peito, um ardor de madrugada, que às vezes até parecia que meu peito ia estourar. E o tempo foi passando. Muita gente se mudou, muitos para aqui vieram, alguns eu ajudei a enterrar. E no tempo eu aprendi alguma coisa a fazer. Aprendi a cuidar da roça, da viola pontear, enrolar meu cigarro. Eu sabia até quando ia chover. Aprendi a andar no escuro sem nos buracos cair, nem nas raízes trupicar. Mas nunca consegui aprender como desaprender daquela cabocla gostar. Não que eu fosse um fervoroso,
mas vez ou outra eu fazia na capela uma oração, às vezes para agradecer uma chuva que a terra precisou, vez ou outra eu rezava para o doente se curar. Rezava sempre também, mas dá até vergonha contar. Rezava para a morte da cabocla, seu nariz desempinar, e olhar para esse caboclo que nunca se cansava de seus olhos procurar, na esperança talvez que seus olhos me dissessem, coisa que ela talvez tivesse vergonha de me contar. Mas qual que é, seu moço? Quanto mais eu olhava, o nariz mais empinava. Não havia reza ou jeito, não havia crença ou credo que fizesse a cabocla, esse caboclo enxergar. E hoje lá tem festança. O padre já foi embora, o sanfoneiro chegou. Estou aqui de longe escutando a festança, eu posso ver a festança sem a festança enxergar. E eu vejo minha cabocla dançando com um rapaz todo arrumado, que veio lá do outro lado, morde com ela casar. Me disseram que eles vão morar na cidade. Se eu tinha felicidade, hoje a felicidade acabou. Estou aqui só esperando a festança terminar para poder entrar na igreja e fazer uma oração e aconselhar o Criador, isso é, se Ele quiser me escutar. Se tiver que me fazer numa outra geração, que me faça sem mulher ou então sem coração, porque gostar como eu gosto é muito ruim de gostar. Bom, eu nasci, fui criado na roça, sou neto, bisneto de lavradores, né? E até os 10 anos eu vivi na roça e acho que isso marcou. E depois de velho, vamos dizer, dos 10 anos eu vim para a cidade, fiquei até os 50, com 50 anos eu voltei para a roça, mas aí eu voltei como um pequeno produtor, né? E ali também o que eu já adquiri mais um pouco de conhecimento, embora uma vivência diferente, né, daquela da infância, porque a infância era simplesmente curtir a roça. E depois de velho era trabalhar na roça. Então eu conheço, vamos dizer, os dois lados, o lado bom e o lado ruim que a roça tem. Porque a roça também não é só lado bom, né? Então, e como eu sempre gostei de escrever, na verdade, eu nunca pensei em fazer poesia. Quando jovem eu fazia música, né? E agora depois quando eu parei agora aposentado, aí eu comecei a escrever poesias, que até eu fiquei surpreso, né? Porque nunca pensei que fosse cair nisso. Mas música para poesia, acho que a sonoridade da palavra está em ambas. Isso, né? Eu acho até que, vamos dizer, que essa vivência de fazer música, e a temática era a mesma também, mesmo assim jovem, apesar de não estar vivendo na roça naquela época, a minha temática nas músicas eram roça, né? Não digo música sertaneja, mas eram músicas que falavam da terra. E eu acho até que o fato de ter feito músicas me ajudou na poesia, porque de fato fica mais fácil para a gente escrever com balanço, com essa sonoridade das palavras. Eu penso isso, não sei. Eu pensava até um tempo que todo mundo poderia fazer, falaram que não, eu não sei. Eu sei que eu tenho essa inspiração. Se eu faço bem feito, eu não sei, mas eu sei que eu faço, né, que eu tenho facilidade até para fazer. E essa sonoridade, todo esse conhecimento vem da roça, né? Então, apesar de eu falar que o poeta é um mentiroso, mas tem muita coisa no livro aí que eu vivenciei, ou eu vi algumas situações dessas na roça, né? E algumas é claro, eu criei, eu inventei, né? Eu penso que o leitor ele sabe quando você está escrevendo aquilo com conhecimento de causa, ou quando você conhece aquilo, ou pelo menos parte do leitor. Aquele leitor que tem aquela vivência de roça, ele vai saber, falar, não, esse cara nunca pisou na roça, esse cara nunca pegou bicho de pé, né? Ele nunca trupicou numa raiz, né? Então, eu acho que pelo menos o pessoal, se não gosta dos meus poemas, mas pode até falar que eu sou um poeta ruim, mas não que eu seja um poeta mentiroso. Eu acredito o seguinte, eu não posso amanhã escrever sobre o urbano, talvez eu possa, mas eu não poderia escrever sobre uma favela. Eu não tenho vivência de favela. Eu conheço favela de longe, então eu me sentiria meio mentiroso se eu fosse escrever sobre uma favela. Ou talvez eu não conseguisse escrever, porque eu não tenho essa vivência. Então o homem da cidade hoje,
Ele ainda está na cidade, mas está com o pé lá, ou pelo menos está com a cabeça lá, né, escrevendo. E talvez, eu gosto de dizer, eu vou morrer na roça. Sim. Então, eu estou aqui hoje, mas o meu sonho é voltar para a roça ainda. Olha, aqui nós temos em torno mais ou menos de 180 alunos, atendemos em média de 28 cidades da região. Que eu tenho aqui? Eu tenho um acervo de em torno de 700 livros em braille e 950 em áudio. Nós temos também alguns livros em tinta, né, que é para o pessoal de baixa visão, porque eu tenho ferramentas aqui que tem condições deles ouvirem, né, através do Point, que é um material, um material de apoio que eu tenho na biblioteca, que eu coloco o livro e vai lendo, se você quiser registrar o Point. Se eu colocar um livro em tinta aqui, ele vai fazer a leitura do livro em áudio, para a pessoa que não enxerga. Às vezes eu não tenho um livro no nosso acervo, né? Então, com o auxílio do Point, eles podem fazer a leitura com o livro em tinta. Temos também essa lupa eletrônica, que para quem tem baixa visão, se eu colocar também um livro aqui embaixo, ele vai aumentar 15 vezes o tamanho da letra aqui. Então também é mais uma ferramenta bem importante aqui da biblioteca. Os rádios são para eles ouvirem os audiolivros. E nós temos também os computadores, onde eles podem fazer pesquisa para efeito de pesquisa, né, para trabalho de escola. Aqui também tem a oficina de interpretação de texto. Eu sou contadora de história, escritora, e uso muito essas ferramentas, né? Contando história para os menorzinhos, eu vou passando o entendimento de texto. E textos adequados para cada faixa etária, a gente vai passando também. Aqui é trabalhado muito poesia, declamação. Eles estão sempre participando de concursos literários, de eventos também culturais, né? Declamando, e esse é o nosso trabalho aqui na biblioteca. Mas o trabalho da DEVIRP é bem grande, bem maior do que esse daqui. Agora, a importância do livro em braille é fundamental para a vida deles, porque, como eu disse, né, é lendo com os dedos, nós com os olhos, né? Com certeza. Porque se você fizer só leituras em áudio, você jamais vai saber como são escritas as palavras corretamente. Da mesma forma, eles, assim, já com o braille, né? Então, Perfeito. o braille realmente vai ser eternamente importante na vida deles. A DEVIRP, além da biblioteca, tem muitas outras atividades, né? Nós temos, por exemplo, a AVD, que é a Atividade de Vida Diária, que é uma casa que foi construída para eles, para que eles tenham autonomia, para viver sozinhos, se for necessário. Nós temos a parte do esporte aqui, que é muito importante. No esporte, eles viajam em Paralimpíadas, sempre trazendo muitas conquistas, muitos resultados. Nós temos aqui a OM, que é Orientação e Mobilidade, que também dá autonomia quanto ao uso da bengala, andar, ir e vir. No OM nós temos dança de salão. A dança de salão, ela proporciona também para eles equilíbrio, autoestima. Enfim, nós temos as salas de recurso, né? Porque aqui trabalhamos no contraturno. Os alunos são inseridos na rede regular de ensino e no período contrário eles vêm para usufruir das salas de recurso, que na verdade é tipo de um reforço e é um apoio, né, às escolas, e também usufruir das oficinas que nós oferecemos. Temos música, tem o coral, tem a parte de instrumento na oficina musical, enfim, são muitas, tem informática também. Nós estamos atualmente com um curso patrocinado pelo Grupo São Francisco, que é um curso
de 2 anos, onde eles estão sendo orientados, né, formados na parte de auxiliar administrativo e também na parte de telemarketing. E eles ganham um valor, né, determinado, além de vale transporte, convênio médico, convênio odontológico, durante esses 2 anos, enquanto estão trabalhando, estão aprendendo, né, nesse curso. E temos também o supletivo, enfim, a DEVIRB tem muitas atividades. Você, enquanto autora, Helena, como você colocaria o seu trabalho aqui dentro? Porque eu acredito que tem 2 olhares aqui, o olhar de autora, o olhar de bibliotecária, na verdade 3, o olhar humano. Uhum. Como você se sente trabalhando com esses de uma meninos? Pessoa, de uma ativista cultural na área de literatura, eu sinto um orgulho imenso em participar desse projeto, fazer parte desse projeto, né? Eu considero um projeto muitíssimo importante. A oportunidade que eles têm é uma janela, né? A leitura é uma janela para o mundo, uma janela para a vida, para eles que não têm a visão. E como ser humano, meu Deus do céu, isso daqui também é um projeto grandioso, né? Que Dona Marlene, que, como ela mesma diz, começou no coração dela por ser deficiente visual. Ela tem mais 2 irmãs que são cegas. E diante das dificuldades que ela enfrentou na vida, ela resolveu criar um lugar como este para facilitar a vida das pessoas que não enxergam. E essa energia está me passando, porque eu estou sentindo arrepio no corpo. Eu sou super envolvida, estou junto à DEVIRB já há 11 anos, né? Sou voluntária, fui voluntária durante 5 anos, atualmente sou funcionária já há 6 anos. Então, realmente, para mim é uma bênção estar nesse lugar. Eu estou sentindo, sinto uma energia assim. É boa. Aqui a gente mais aprende do que, com certeza, do que ensina. Com cada um deles, a gente mais aprende. Amariei aos ver os olhos de Maria, me abobei, pensei em abrir picada, adentrá-los, a morar lá dentro. Então peguei cismamento, lembrei-me da mermolência perigosa do brejo, do olhar atraidor e cruel da jaracuçu, do pólen cocerento de algumas flores, perigos sublimes e tentadores, medrei. Cavoquei histórias dos de antigamente, daqueles que se perderam em brejos ou olhares. Então amancei meu querer, estanquei o encantamento, fugi. Se ela viu o meu fugir, não sei. Na verdade, nem sei se Maria mareou seus olhos para mim. Às vezes meu pensar, quando se encanta, se desruma, faz confusão de quereres, fica aluado. Nessas horas eu fico bocó. Na verdade, eu me vejo como um contador de causos. Então, é isso que o homem do campo é. Ele sempre foi um contador de causos. E o proseio é isso. Se você ver meus poemas, todos eles têm um começo, a grande maioria tem um começo, meio e fim, que algumas pessoas até criticam esse tipo de poesia, que isso aí poderia ser chamado de contos, ou então de uma história. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar um caos como se fosse uma poesia. Então, isso aí eu chamo de proseio, que é o que o homem faz no seu dia a dia, o proseio. Então, nesse meu livro, quase todos os meus poemas são proseios. Então, eu tenho proseio de porteira, que são dois caboclos proseando numa porteira, proseio sombreado, que é um outro poema, que é um caboclo proseando debaixo de uma mangueira. Então, na verdade, são todos histórias, ou são alguns fatos, né, que o caboclo está contando, diferente, vamos dizer, de uma poesia urbana que fica, às vezes,
uma coisa meio prolixa, que você tem que entender, você tem que interpretar nas entrelinhas. Ali eu quase não uso entrelinhas. O meu poema ele já vem cru. Acho que Antônio Cândido, ele costuma dizer que nós aqui, a grande maioria daqui da região de São Paulo, Minas, nós não somos caipira, mas nós temos a cultura caipira, né, gente? Eu tenho a cultura caipira. E todo mundo que teve um avô, um bisavô, que veio da roça, trouxe a cultura caipira com ele. Então, nós aqui da Paulistânia, como diz o Cândido, nós somos caipira, ou pelo menos temos a cultura caipira. E todos esses têm essa saudade da roça, né? Esses que morreram, vamos dizer, que essa cultura caipira que foi morta nos grandes centros, porque dia a dia ela é bombardeada por outras culturas, mas ainda ela vai ainda ficando sempre um tiquinho. Enquanto tivesse tiquinho, a gente tem isso, e enquanto tivesse tiquinho, a saudade acho que está na gente e de voltar para a roça, que também não é, vamos dizer o seguinte, a roça também não é aquela beleza que se canta né? A roça dos poemas, a roça da realidade é uma roça totalmente diferente. Não sei se... Eu entendi perfeitamente. E justamente complementar a pergunta agora, mas você já antecipou. A questão da gente cada vez... O caipira se vê cada vez mais sufocado, Sim. porque ele sai do campo, vem para a cidade. Só que a cidade está cada dia mais urbanizada. Você acaba se sufocando em meio a tanta informação, a tanta urbanidade e até mesmo aos conceitos e aos preceitos e a tudo que você viu no campo. Uhum. Isso está se perdendo, como você bem colocou. Sim. Está se perdendo por influências de outras músicas, de outros conhecimentos e tudo mais. E eu acho que isso daí talvez pese até um pouco mais, porque você perdeu toda aquela tua vivência da roça na cidade e te faz querer voltar mais. Isso. E não tem como evitar. A gente falar, a gente vai querer aquele caipira puro não existe mais. Aquele caipira dos anos 30, 40, aquele caipira morreu. Está morto. Morreu onde? Morreu nos grandes centros. Ou aquele caipira que teimou ficar lá na roça, ele morreu lá na roça também através das informações que chegaram até ele. Hoje o caipira da roça, ele tem televisão. Hoje o caipira da roça, ele às vezes ele evita o porquê carregado e ele fala porquê da Globo. Então ele está totalmente, aquela cultura que existia hoje morreu. No caipira que veio para a cidade e naquele que ficou teimando na roça de alguma maneira, ela tem muito pouco. Morreu não, mas ela tem muito pouco do que tinha antigamente. A que você atribui a isso? Você atribui ao... A modernidade, as informações que nós temos diariamente, a influência que a gente sofre de outras coisas. Você vê, vamos pegar um exemplo, a música sertaneja, a música caipira. A música caipira, o que é a música caipira? A música caipira era o sujeito que ele contava o seu dia a dia na música caipira. De repente, ele começou a sofrer mudanças de músicas latino-americanas, música mexicana, de boleros e tudo mais. Aí ele começou a ramificar isso, partir para o lado da música sertaneja, e virou essa música sertaneja, que não tem basicamente nada a ver, mesmo que fale da terra, ela não tem muito a ver com aquela música caipira. Entendeu? Eu não vou dizer que não tenha valor. Agora, que ela, ou pode ser que seja a música sertaneja, seja a música caipira, já que sofreu uma cultura de influência a outras, né? Então, e assim por diante. Perdeu a sua essência, a sua raiz, que é aquela música da raiz mesmo. Isso, que era, porque o caipira, ele usava a música caipira para contar o seu dia a dia. Ele não saía, a música caipira, ela focava dentro daquela vivência pequena do caipira. Não era tão grande. E outro, era aquela melodia simples da música. Não tinha o ritmo de bolero, samba canção, música mexicana e todas as coisas. Entendeu? Então, isso musicalmente.
a influência que sofreu. Se nós vamos pegar festa junina, por exemplo, a festa junina que o caipira tinha na roça, que veio para a cidade, né? Então quem hoje curte festa junina, de alguma maneira, está curtindo uma cultura caipira, com uma influência já de outras coisas, de outro tipo de música, ou outro tipo de comportamento até, mas a festa junina é alguma coisa da cultura caipira que veio para a cidade. No seu livro a gente encontra muitas palavras interessantes que se usavam na roça. Conta um pouco, fala o que você inventa. São palavras que eu aprendi, né? Aprendi no dia a dia e algumas eu aprendi, algumas eu inventei, porque o caboclo, eu conheci caboclos que eles têm essa facilidade. Às vezes você está conversando com ele, você está proseando com ele, e ele está te falando uma coisa, e de repente ele perde a palavra. O que ele faz? Ele inventa uma palavra e você consegue entender a frase dele. Então, alguns caboclos têm essa facilidade de inventar uma palavra ali, sabe, dentro de uma frase. Então eu aprendi um pouquinho com eles e algumas palavras aí eu inventei, né, que os críticos chamam de neologismo, né? A primeira vez falaram, você faz neologismo, eu fiquei meio assustado, falei, que diabo que é isso, né? Depois eu vim saber que era criar palavra, né? Então, mas algumas eu trouxe, né? Por exemplo, às vezes eu uso a palavra trevés, que muitas pessoas, trevés é quando não sai como se quer, destrevesado. Gamela, que são buracos que se fazem perto da estrada para a água não correr na estrada, para não provocar erosão na estrada. Morosa, devagar. Agora, quando eu falo em um poema, acho que eu tenho um poema que eu falo, ela chegou mermolente, ou com mermolência. Isso é uma palavra que eu criei, que eu inventei, que eu fiz uma mistura de morosidade com sensualidade, sabe? Então eu criei essa palavra mermolência, essa não tem no dicionário. Com passo de passarinho, economia de proseio farfarfento e sem aprensamento nervoso, vivo hoje em dia. Tenho esticado as horas e encurtado as obrigações. Ao abrandar a ambição, desdorei meu viver e peguei liberdade de destrilhado. Viver bem é dificultoso. Há que se ter estudo de parasmeira e vivência do necessário para viver bem. É pouco o alimento da alma. Alma não é gulosa de coisas dispendiosas, nem vaidosa de enfeites ornamenteiros. Alma é simples. Meu hoje é canto de coleirinha, miúdo de extravagâncias e com o tamanho das necessidades. Corre sem embargo, igual corgo em serra. Meu hoje anoitece e amanhece, quando a alma e corpo se combinam. Quando eu ouvir no canto do vento o convite da partida, irei. Triste e resmungando, mas irei. Só espero que o canto me arrepie. Ainda tenho um pouco de destempero bronco do passado, o suficiente para não me deixar levar por canto ruim, que esse canto, o último, eu possa escolher. Então ele fala, não, eu não sou nada disso, mas é uma questão da pessoa mesmo estar se enxergando. Agora, se a gente pensar bem, Antônio Cândido tem razão. O estado de São Paulo, se a gente pensar que no estado de São Paulo, em 1950, não precisamos ir longe, em 1950, me parece que 30% da população, 30% ainda estava na cidade, 60%, 70% estava na roça. Então esse pessoal, nos anos 50 e 60, vieram para a cidade. Então, hoje, grande maioria dos moradores do estado de São Paulo, eles têm a cultura caipira, através do pai ou através do avô, que veio da roça. Então nós temos a cultura caipira. Nós não somos caipira, entendeu? Mas nós temos a cultura caipira. O caipira morreu. O caipira morreu, mas o que nós vivemos ainda sofre muita influência do que foi o caipira na alimentação. Sim, nas músicas, na alimentação, no comportamento, nas crenças, nas rezas, em tudo, né? Então cabe ao poeta plantar essa semente, sim, daquilo tudo que foi vivido, sim, e disseminar essa semente para que as pessoas vejam não que o que a roça tem de desagradável, o que a roça transmite de
chucro, de caipira no pejorativo, mas enfim, naquela essência do bonito, do belo, que se vê, que se viveu, da natureza, e de tudo mais, que você viveu e que muitos de nós vivemos, Sim. mas que se perdeu na cidade. Isso. É o que eu tento, eu ainda tento. Às vezes, eu costumo, quando às vezes eu falo, tem alguns poemas meus que eu falo, não, isso aqui não existe mais na roça. Eu mesmo caio nessa realidade. Falo, não, isso não existe mais, esse tipo de coisa. Mas, de qualquer maneira, eu estou contando aquilo que eu vivi. Então... Quem não viveu, leu, entendeu e sentiu, porque está muito bem explicado. E eu ali. espero que quem leia fale, bom, era assim, se a pessoa lê. Porque quando eu não quero muita coisa no meu livro, eu quero que a pessoa leia, ou que a pessoa, se marejar o olho, melhor. E você se der um risinho no final do poema, assim, sabe, quando eu gostei, melhor também, ótimo. Se encontrar palavras estranhas nesses rabiscos, não se acabruem. Às vezes, palavras parecem galhada garrancheira. Deixe sua imaginação acasalar a palavra com as outras. Buscar parceria. Palavras gostam de brincar. Voar fora dos rabiscos e voltar. São arteiras. Gostam de assustar quem as vê, fugindo. Mas sempre voltam, igual beija-flor na flor. E sempre se emparelham no final, encaixam-se, igual crianças. Esses rabiscos, vez ou outra, devem ser vistos como nuvens. Tem gente que gosta de nuvens. Espero que você goste de nuvens e rabiscos. Na verdade, gostaria que ao final desses rabiscos você estivesse com os pés cheios de barro ou com bicho de pé, no pé ou na mão, ou então sentisse os cheiros dos lírios do brejo. Mas aí já é querer demais. Mais que eu queria. Mas acabou. era fatal, era dia de São José, era chuva, final de março, aquelas coisas, né? A gente sabe. Mas isso aqui, ó, o Três Potes. O que é o Três Potes? Três Potes é um bicho do brejo. Imagina-se, né? Que seja, mas né? O pessoal aqui... Quando eu fiz isso, uma amiga fez a correção, eu coloquei o Três Potes, né? Eu escrevi o Três Potes, porque o nome dele é Três Potes. Aí ela, quando ela fez a correção, falou, Nilton, é os Três Potes. Depois eu acabei fazendo um poeminha aqui, mas acho que eu nem publiquei. Não, é o Três Potes. Porque é o único, único animal. Né? Bicho, então, o que é? Animal? Ave? É uma avezinha assim, né? Uma Essa avezinha, eu não conhecia. parece um franguinho, né? Parece um franguinho. E quando ele canta, o pessoal fala que vai ter chuva.